Eu vou mais escutar, aí eu mandei parabéns e os emojis. Exato. Bom dia. Olha o Miguel no seu momento fofura. Bom dia, Luciano. Bom dia, tudo bem? Sim, isso aí sou eu criança. É, hein? Tá vendo? Eu não tenho foto criança. Na minha época era aqueles retratos preto e branco. Na época do Luciano, as fotos ainda eram pintadas na mão. Na minha época, o fotógrafo ia em casa fazer aqueles pôster. Jesus amado. A gente pagava aqueles micos danados, né? Beijo bom. Queridos, vamos lá então. Gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês. Bom, para quem não está com aquela parte da colonização da África, né, que foi que eu passei, que deu um surto coletivo na internet de todos, né? Hoje a gente vai aí falar da descolonização. Então são dois momentos importantes, hein, gente? Na colonização eu passei na quinta. E da descolonização nós vamos ver hoje, tá? Então, vamos lá. Que aí, sem querer, eu dei um flagra aqui, né? Perguntei de um caderno emprestado, ninguém tinha minha matéria. Ah, vou torcer os seis. Então vamos lá. Eu tá em dia? Isso mesmo. Acho que foi o dia que vocês estavam aqui, não foi? Deixa eu ver.
Então, é uma outra pegada de exploração, né? Vai ter 15 de agora, certeza. Oi? Oi? Vai que pode. É óbvio.
É, bom. Vai. Vai. Vamos lá, gente, para já explicar essa parte. Lá. Não dá tempo. Por enquanto, só.
Queridos, vamos lá? Então presta bastante atenção aqui agora. Termina de anotar aí para mim, enquanto eu vou explicando, para a gente finalizar essa parte de colonização e descolonização, e depois eu vou entrar com vocês na parte da regionalização da África. Aí sim, a gente vai ver alguns países de maneira específica, tá? Bom, nós vimos que o processo de colonização foi um processo extremamente complexo e que é um dos grandes responsáveis hoje pela África apresentar o que apresenta em termos socioeconômicos, em termos humanos, enfim. Trata-se de uma questão bastante complicada, né, mesmo. E aí a gente para e analisa da seguinte forma: todas aquelas medidas tomadas pelo colonizador de desenhar fronteiras, colocar povos inimigos dentro de um mesmo território, substituir as lavouras de subsistência pelos plantations, aniquilar e substituir a cultura já existente na África, hoje, né, aliás, até hoje, continua sendo um reflexo da situação do continente. Então, se a gente para e pensa assim, poxa vida, a colonização foi ruim, a colonização teve ali um papel muito importante, né, para explicar a África ter uma situação tão complexa, tão difícil hoje. Então, a solução seria para esses países a descolonização, deixarem de ser colônias, né? Bom, já deixo uma coisa bem clara para vocês.
a colonização foi horrível, mas a descolonização não foi tão tranquila assim, tá? Muitos dos problemas que já eram recorrentes da colonização se potencializaram na descolonização. Então, ali nós não tivemos a descolonização como a tábua de salvação ou como, né, a solução para os problemas da África, beleza? Bom, quando começa esse processo de descolonização? A gente viu que a colonização inicia-se no final do século XIX, né, através lá da Conferência de Berlim, determinando a partilha da África do continente, a divisão da África entre as potências europeias, e esse domínio europeu persiste por quase a primeira metade do século XX. Só que um evento em especial vai ser um grande, digamos assim, divisor de águas para iniciar esse processo de descolonização, que foi a Segunda Guerra Mundial. Se a maior parte dos países africanos, né, estavam colonizados pelos europeus, a Europa sofreu muito com a Segunda Guerra. O principal palco dos conflitos foi a Europa. A gente tinha ali a intensidade dos conflitos entre a Alemanha, França, Inglaterra, a antiga União Soviética. Então, a Europa, se bem que a guerra ganhou proporções em outras áreas, né? Mas a Europa foi o palco principal dos conflitos. E as potências europeias saíram muito desgastadas, muito enfraquecidas da Segunda Guerra Mundial, tanto economicamente quanto politicamente falando, tá? Então, isso foi para os países africanos uma luzinha no fim do túnel. Falou, opa, a gente pode aproveitar esse momento de fragilidade dos países europeus e iniciarmos aqui processos de descolonização. E assim o fizeram, né? Muitos países na África viram nesse fim da Segunda Guerra Mundial a possibilidade de iniciar os seus processos de independência. Claro que não foi tão simples assim, houve resistência por parte do colonizador, mas alguns já conseguiram, nesse primeiro momento, a sua independência. Bacana? Bom, só que não era só isso que estava acontecendo no mundo na época, né? Nas décadas seguintes, década de 50, 60, 70 e 80, o mundo assistiu ao processo que nós conhecemos como Guerra Fria, que era a disputa entre as duas grandes potências, né? Os dois grandes países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, de outro, a extinta União Soviética, socialista. E qual foi a grande sacada desses dois países? Eles queriam ampliar a sua área de influência. Essa era a função da Guerra Fria. Cada um dos dois países querendo mostrar para o resto do mundo que o seu modo de produção era melhor. Então, os Estados Unidos queriam convencer o mundo inteiro que o capitalismo era o melhor. E a União Soviética querendo provar que o socialismo era o melhor. E esses países tinham a ambição de chegar e levar essa influência aos quatro cantos do mundo. Na América, os Estados Unidos já tinham um controle bem interessante, né? E na parte ocidental da Europa. A União Soviética já controlava a parte oriental da Europa e boa parte da Ásia, né? A África ainda era um continente que não tinha recebido essa influência do período da Guerra Fria. E esses dois países observaram um momento específico para fazer isso, agora, depois da Segunda Guerra. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a financiar, percebam que eu pus esse financiar entre aspas, né? A independência dos países africanos. Então, eles forneciam armas, treinamento, até mesmo tropas chegaram a servir, né, nos países africanos para lutar contra a colonização. Só que, lógico, que isso tinha um preço. Depois que esses países se tornavam independentes, eles tinham que se alinhar a quem os ajudou. Então, se quem ajudou na independência foi os Estados Unidos, eles se transformariam num país capitalista, aliado aos Estados Unidos. Se quem ajudou tinha sido a União Soviética, depois da independência, eles se tornariam socialistas e se alinhariam, né, à União Soviética. Beleza? Só que o negócio saiu do controle. Alguns países tiveram grupos financiados pelos dois países. Então, você tinha, por exemplo, em Angola, um grupo que era financiado pelos Estados Unidos, lutava pela independência, mas pelo capitalismo, e um grupo financiado pela União Soviética, que também lutava pela independência, mas para a implantação do socialismo. E nesse meio tempo, eles se matando, brigando entre si. Então, eles brigavam contra o colonizador, que no caso era Portugal,
e brigavam entre si porque tinham ideologias diferentes, capitalista e socialista. Então, o processo de descolonização, gente, ele trouxe problemas para o continente. Por quê? Porque os conflitos começaram a ficar internos. Mesmo depois que a independência era conquistada, os conflitos não terminavam, porque o colonizador já não estava mais lá, mas você tinha ideais políticos sendo colocados em disputa. Então, em Angola, eles conseguem a independência em 74, né? Mas a guerra civil se arrasta até 92. Certo? Moçambique, a mesma coisa. Em outros países, não foi diferente. Então, esses movimentos guerrilheiros se fortaleceram muito pelo processo da descolonização e passaram, então, né, a desenvolver conflitos internos muito intensos. Certo? Então, guardem essa ideia comigo. Se a colonização foi ruim, a descolonização não foi tão boa assim. Trouxe problemas também. Bom, a gente não tem. Eu sempre trato com essa ideia, né, de que nós não podemos falar o se na geografia e na história, ele é meio complexo. Mas eu acredito que eles teriam se entendido mais, porque a colonização ela foi muito complicada no que diz respeito a montar as estruturas que existem hoje. É igual quando a gente olha para o Brasil. O Brasil teve uma colonização de exploração que foi perversa também. Ela ajudou na concentração de renda, na concentração de terras, na concentração de riquezas em geral, excluiu uma bela e grande parte da população, né? Então é importante a gente pensar que a colonização ela tem um papel fundamental, sim. E ó, guardem isso, tá? Não é quem coloniza, mas como colonizou. Às vezes eu já me perguntaram assim também, e se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses? Depende. Se fosse uma colonização de povoamento, a gente poderia estar igual aos Estados Unidos, uma Austrália. Isso. Agora, se fosse uma colonização de exploração como na Índia, ou a África do Sul, né, nós seríamos um país tropical, pobre, falando inglês. Ponto. Era a única diferença. Sim. Né, a gente, ao invés de falar português, estaríamos falando inglês. É muito louco, né? Eu falo que o si aí, dá essa brecha para nós, né? Querido, então, para a gente fechar aqui, eu vou contar para vocês rapidinho, 3 minutinhos, uma animaçãozinha que fala sobre essa colonização, tá? Querido, só um minutinho que eu vou passar para vocês a descolonização. É uma animaçãozinha de 3 minutinhos, só estou ligando o projetor aqui, só um minuto. Vai pagar, né? O Pedro lembrou bem, né? A Índia é um exemplo disso. Uma colônia inglesa, olha lá a situação. Na Guiana, aqui na América, uma colônia inglesa. Jamaica. Vamos lá. Ah, tá sem sinal, por quê? Hã? Peraí, só um minuto, povo. Quem é o... Alguém chamou o Antônio lá para mim? Fala para a Cheliane chamar o Antônio para nós. Vai lá, faz favor. Só falar para a Cheliane ali que ela chama ele. Se ele pode dar uma olhadinha para nós aqui. Só um minuto, pessoal, rapidinho. Oi? Tá muito educado. O Saulo? Ele saiu com licença, até assustei. Com licença, eu só queria
Ó. Você tá namorando? Ah, isso faz bem, isso é bom. Nossa, tá fazendo muito mal. Paulo não vai de sol. Não é, não, mas eu conheci. Fez muito mal. Eu acho que ele tá precisando de volta. Tá, brigadão, Sal. Ou usar um lápis de almoçar, ou você não mais. Ô, Antônio, não tá, se tá sem sinal ali, eu tô tentando passar um. Putz, obrigado, cara, valeu. É a pecinha na frente do computador, o professor. Vamos lá, gente, rapidão, ó, presta atenção aí. Bem rápido para a gente fechar essa parte. A descolonização da África e da Ásia. Pega um pedacinho da Ásia, mas a gente Qual o vai passar. significado de descolonização? A descolonização é o processo de emancipação dos territórios coloniais em relação às metrópoles colonizadoras, conduzindo, em regra, à independência daqueles países. O processo de descolonização da África começou a ganhar forças após a Segunda Guerra Mundial. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. Sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, um acontecimento que envolveu muitos países, entre eles nações europeias que detinham territórios de exploração no continente africano. Após o conflito, a Europa ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de lutas pela independência em todas as colônias africanas e asiáticas. No decorrer da década de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente a independência às colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores. As antigas colônias se transformaram em países autônomos. No entanto, a partilha do território foi realizada pelas nações europeias que não consideravam as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separaram povos da mesma característica histórico-cultural e agruparam etnias rivais. Tal iniciativa produziu instabilidade política, que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Diante dessa situação, as minorias continuaram sendo reprimidas por grupos majoritários, assim como acontecia no período colonial. O continente está atualmente fragmentado em 53 países, o continente africano. A incidência de conflitos tribais e neocoloniais dificulta a instabilidade política e econômica da região. Ruanda é um grande exemplo desses conflitos. Após a libertação em relação aos belgas, ocorrida na década de 1960, o país passou a conviver com um estado de tensão que provocou um dos mais violentos massacres das últimas décadas. Algum tempo após a independência de Ruanda, a etnia Hutu chegou ao poder e passou a acusar a etnia Tutsi de traição por ter colaborado com os dominadores durante a fase colonial. O resultado foi um grande massacre de aproximadamente 1 milhão de ruandenses entre Tutsi e Hutus, talvez e também acusados de traição. Esse genocídio ocorreu em 1994 e é uma grande marca desse processo de descolonização da África e também da Ásia. No processo de independência da Ásia e da África, nós temos grandes nomes. No processo de independência da Ásia, nós temos Mahatma Gandhi, que foi um grande líder e lutou pela resistência pacífica. A Índia lutava pela sua independência, pois era colônia da Inglaterra. Já na África,
temos um outro grande nome, um grande líder que lutou pelo processo de independência. Nelson Mandela, um dos maiores ícones da luta contra o apartheid, que era a separação entre negros e brancos, mesmo com o processo de independência. Beleza. Então, só para a gente entender um pouquinho A aí descolonização como que se deu esse processo, certo? Queridos, então agora para a gente finalizar, rapidinho, vou botar o que a gente vai fazer. Pessoal, para finalizar, por favor, pega a apostila de vocês, grupo 9, tá? Vai. Grupo 9. Vai. Trezentos e oitenta e cinco. 386. 385. Mas é só esse módulo aqui, ó. Módulos 69 e 70, como fala da colonização e da descolonização. Por favor, pessoal de casa, anotem aí para mim, tá? Grupo 9, páginas 385, 86 e 87, módulo 69 e 70. São aí questões ligadas à colonização e descolonização. Podem iniciar aí, se tiver alguma dúvida, eu já tiro para vocês, que é pouquinha coisa para a gente finalizar. Vamos lá. Força, povo. Pegou lá em fogo lá, não? Bem. Choveu aqui ontem ou não? Não, mas chuva tem que ser chuva longa e fraca. Chuva.
Oi? A um? Tá aqui, ó, colonização, quer ver? Lá na parte 372. O 9. Não pode passar, não. Ali fala da expansão. Isso, essa parte. Isso. Porque ela não tem fã. Oi? Pessoal, então beleza. Deixa prontinho que a gente corrige na quarta, tá bom? Abraço.